Faça a sua pergunta e a Bíblia responderá. Olá, eu me chamo Fred e a minha pergunta em relação às Escrituras Sagradas é: será que Cristo ele é o próprio Deus, como afirmam alguns evangélicos, baseado em João 1:1, ou Cristo é na verdade o Filho de Deus enviado por ele? E essa é a minha pergunta. Olá, meu irmão, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Espero que você esteja bem. E a pergunta que você fez, né? Se Jesus Cristo é o mesmo Deus, ou seja, se é um só. Infelizmente, não. A Bíblia, ela nos dá a entender, nos dá a resposta bem clara que Deus, o Pai, é diferente de Jesus Cristo, o Filho. Existe o Pai e existe o Filho. Então não devemos acreditar que ele é o mesmo Deus. Jesus tem o poder e autoridade dada pelo Pai, dado pelo Deus Todo-Poderoso, porque ele saiu de Deus. E quando Deus enviou ele na terra, que ele se fez homem e habitou entre nós, Deus também deu a mesma autoridade ao Filho. Então o Filho tem a mesma autoridade do Pai. O Pai ressuscita, o Filho também tem autoridade de ressuscitar. O Pai cura, o Filho também tem autoridade de curar. O Pai perdoa pecados. O Filho também tem autoridade de perdoar pecados. Agora, cada qual na sua hierarquia. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo, que é o ajudador, o Consolador, também é um ser divino que veio enviado do Pai. Então, a gente tem que entender cada procedimento. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz: mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, e o que o marido tem autoridade sobre a esposa, e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Então, se Deus tem autoridade sobre Cristo, já quer dizer que Cristo não é o mesmo Deus. Cristo é o Filho de Deus, mas com a mesma autoridade de Deus. Por isso que ele fala: eu saí do Pai e vou para o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. O que eu faço porque o Pai me manda. Então, assim, a autoridade de Cristo é a mesma autoridade de Deus. Agora, Cristo é Cristo e Deus é Deus. O Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Vamos ler o versículo que você citou, que está lá em João, capítulo 1, versículo 1 em diante, para que a gente entenda mais um pouquinho sobre este assunto, tá bom? Vamos ler. João, capítulo 1, e versículo 1, 2 e 3 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui a gente dá a entender que, no princípio, Cristo, que é a palavra, que é o Filho, estava com Deus. E o Verbo era Deus, no sentido de que ele estava com Deus, ele era Deus. Mas por algum momento ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele virou carne, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu cansaço, porque ele se transformou por algum momento em homens, ele se transformou em carne. Claro que ele não pecou, ele viveu como homem, sentiu a necessidade de homem, ele sentiu dor como homem, sentiu fome como homem, sentiu cansaço como homem, mas não pecou. Por isso que fala que ele veio na terra para salvar o quê? Os filhos de Deus, através da obediência a Deus. Um justo salvando os que não eram justos. Ou seja, um que não cometeu pecado, fazendo um sacrifício pelos que cometiam pecados, pelos pecadores. Então ele tinha que ser justo. Agora ele veio como homem. Então no início, o Verbo, que é a palavra, estava com Deus. E o Verbo era Deus, no sentido de estar igual a Deus. Hoje, depois da ressurreição dele, ele hoje é igualmente a Deus outra vez. Porque ele já é santo, ele já se santificou, ele hoje tem poder e glória. Ele hoje vem com poder e glória para buscar o seu povo. Então, no início, ele estava com esse poder e com essa glória. E ele, por algum momento, ele deixou de ter. Ele se fez menor do que os anjos por algum tempo, para que pudesse salvar todos nós. Então, assim, o Filho saiu do Pai, veio ao mundo e voltou outra vez para o Pai.
Então o Pai é todo poderoso e o Filho, com o poder que Deus deu também, é poderoso. Então quando a gente começa a ler os versículos, conectar um com o outro, a gente vê que Deus é o Deus Pai e que Jesus é um Filho de Deus. Se a gente for ler em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, diz: Ele, o primeiro filho, é a revelação invisível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo, nos céus e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então eu lhe pergunto, se esse é Deus, ele é o mesmo Deus, e como é que Deus está falando que ele é o primeiro filho? Por que ele é o primeiro filho? Porque ele é o primeiro que ressuscitou dentre os filhos de Deus, que foi adquirido através da sua morte na cruz. Quem são esses outros filhos? Esses outros filhos somos nós. O primeiro filho que foi ressuscitado dentre os mortos, quem foi? Jesus Cristo. Nós somos outros filhos que vão ser ressuscitados dentro dos mortos também, se a gente estiver em Cristo Jesus. Então ele é o primeiro filho, a revelação do Deus visível, do invisível, ou seja, o Deus invisível, ele foi revelado como Deus visível. Para quê? Para que a gente pudesse acreditar no verdadeiro Deus. Então Jesus teve que se fazer homem, habitar entre nós. A palavra, que era o verbo, se fez carne e habitou entre nós, mas sendo o Filho de Deus, tendo a mesma autoridade, mas sendo o Filho de Deus. Então o Filho é o Filho, o Pai é o Pai. Só esses versículos dá a entender claramente. Não tem dúvida da gente ter mais dúvida e dizer que não, está errado. Porque diz claramente, ele, o primeiro filho. Se ele é o primeiro filho, nós somos os outros filhos. Se ele é o primeiro filho, ele nasceu de quem? De Deus. Ele saiu de Deus. Então ele é o primeiro filho. Dando continuidade, diz, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é a revelação do Deus visível, do Deus invisível. Ou seja, o Deus invisível foi revelado como visível. Em que sentido? Na autoridade, no poder, da glória, de tudo. Mesma autoridade que Deus pratica, Jesus também. Ele é superior a todas as coisas. Imagina, ele quem? O Jesus Cristo é superior a todas as coisas. 16. Por meio dele, de quem? De Cristo. Deus criou tudo. Por meio de Jesus Cristo, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Imagina, isso tudo foi criado por quem? Por Deus. Para dar quem? A Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, todas essas coisas foram criadas. Dando continuidade aqui, diz, por meio dele e para ele quem? Para o Filho, para Jesus Cristo, Deus criou todo o universo. Então, para Cristo, para Deus, o Pai Todo-Poderoso, criou todo o universo. Não tem como a gente ter dúvida, dizer que Jesus Cristo é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus em autoridade, em poder, em glória, mas ele é o Filho de Deus, enviado de Deus. Então, esses versículos deixam bem claro que Jesus Cristo é Jesus Cristo e o Deus Pai Todo-Poderoso é o Deus Pai. Então, quando a gente começa a ler, a palavra de Deus vai nos dando as respostas que a gente busca. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Tem mais resposta para isso? Precisa a gente ter mais dúvidas? A palavra de Deus deixa bem clara. Não tem como a gente querer arrumar algo em cima dessas palavras. Olha o que é que fala claramente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Pelo quem? Pelos profetas. Então Deus antigamente falava aos pais pelo quê? Pelos profetas. Agora, dando continuidade, diz:
nos falou nós nestes últimos dias. Pelo quem? Pelo seu Filho. Está escrito claramente, falou nos últimos dias a nós. Pelo quem? Pelo seu Filho. Então como é que é o mesmo Deus? Pelo seu Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Dando continuidade diz, no 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo? Tem resposta mais para isso? Ainda tem dúvida de dizer que Cristo é o Filho de Deus? Como é que a gente podemos usar esses versículos aqui e dizer que Jesus é o mesmo Deus? Que Jesus é o Pai? Não. Jesus, ele é o Filho. Jesus é o Filho de Deus. Porque claramente fala constituídos. Falado antigamente pelos profetas. Mas nos últimos dias falou por quem? Pelo Filho. Os profetas foi até Cristo, até João. João profetizou. Entendeu? Apocalipse também. As profecias que ainda vai acontecer. Mas as profecias que já aconteceram foram escritas por quem? Pelos profetas. Mas quando Jesus veio, hoje fala por quem? Pelo Filho. É claramente entender isso. Hoje nós falamos, nós ouvimos, Deus fala conosco através de quem? De Jesus Cristo. Através de quem? Do Espírito Santo. Através do ser maior do que nós, que ouvimos a palavra de Deus. Então Jesus Cristo, ele veio como homem, mas ele é o Filho de Deus. Ele não é o próprio Deus. Até porque Deus não tem variações. E Jesus Cristo, ele veio como carne, ele morreu, ele foi ressuscitado por Deus, mas ele é o Filho de Deus. Imagina Deus ressuscitando a si próprio. Eu acho que seria impossível do ponto de vista. Deus não pode morrer, mas Jesus, ele morreu por 3 dias, apesar de que ele estava vivo em espírito. Tendo que desceu à mansão dos mortos, pregou aos espíritos que estavam em prisão. Mas, como homem, ele morreu. Mas ele ressuscitou pela mão de quem? Do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, irmão, dá para ver claramente que Jesus é o Filho de Deus enviado. E dando continuidade em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, diz: pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, você é meu filho. Hoje eu te tornei o seu pai. Também não disse a respeito de nenhum anjo, eu serei o pai dele. Ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Tá vendo, irmão? Olha só. Deus nunca disse aos anjos, tu é meu filho, nunca disse eu te criei. Mas quando enviou o seu filho ao mundo, ele disse o quê? Que todos os anjos do céu te adorem. Então todos os anjos adoram quem? O Filho de Deus. Quando Deus enviou o Filho, os anjos todos adoraram o Filho. Então a nenhum anjo Deus constituiu como filho, mas Jesus Cristo Deus constituiu como filho. Então aqui o versículo deixa bem claro, não tem como ser o mesmo, sendo que o Pai fala do Filho. O Filho fala do Pai, então não tem como ser o mesmo. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Nós não podemos querer desfazer da palavra de Deus, desfazer da Bíblia, para criar nossas teorias nas nossas mentes, que Jesus é o mesmo Deus. Jesus, ele é um Deus com poder e glória, com a mesma divindade de Deus. Porque Deus deu esse poder a ele, deu essa autoridade para ele, mas ele sendo o Filho de Deus, ele sendo abaixo de Deus. Tanto que ele fala, tudo que eu faço é o meu Pai que manda eu fazer. O Senhor não pode ser mais do que o seu mestre. Então nós também temos que ter a certeza de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele não é o próprio Deus. Ele não é o Pai, ele é o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 3 e 16, deixa bem claro também para você ter ideia como é que o próprio Deus vai falar que ele mesmo é o Deus. Não. Então quando Jesus foi batizado, a voz de Deus veio sobre ele e falou, tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Então como é que o próprio Deus ia falar isso dele mesmo? Não ia. Isso aí você tem outra visão mais clara de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos ler o versículo. Mateus 3, 16 e 17 que diz: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que lhes abriu os céus e veio o Espírito de Deus descendo como pomba.
e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Irmão, preste bem atenção. Se fosse o próprio Deus, como é que o próprio Deus ia falar dele mesmo? Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Então jamais Deus iria falar isso sendo que ele não fosse o filho. Não tem lógica de eu querer entender que Jesus Cristo é o mesmo, sendo que o próprio Deus fala: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Está se referindo o quê? Duas pessoas. Não uma só, duas. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, Jesus Cristo, o filho do Pai. O Pai se alegrou com ele. O Pai é alegre e feliz com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o filho amado. É o primeiro filho. Se deu por nós, para morrer por nós. Então, nesse momento, o próprio Deus fala. Está escrito na palavra de Deus. A gente não podemos mudar as regras. A gente não podemos interpretar a Bíblia do nosso jeito. A Bíblia automaticamente ela se interpreta. Como é que ela se interpreta? Quando você busca uma pergunta, quando você tem dúvidas, você busca a resposta e a própria Bíblia te dá a resposta. Aqui é uma resposta clara. Não tem como a gente querer mudar o que está escrito. Diz bem claro. E sendo Jesus batizado, subiu logo das águas. E eis que se lhe abriu o céu e veio o Espírito descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tá claro, este é meu filho amado. Quem está falando aqui? Deus. Como é que Deus ia falar dele próprio, porque ele mesmo era o filho? Não, Deus, o Todo-Poderoso, está falando que este é o meu filho amado. Então, mais um versículo que te dá a resposta concreta que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E outro versículo que deixa bem claro, onde o Pai revela a natureza do seu Filho na terra, onde o Pai fala bem claro: Este é meu Filho amado, dê ouvido a ele. É na transfiguração, onde ele estava na montanha, que Moisés e Elias apareceu e Jesus foi transfigurado. E os apóstolos estavam ali. E uma voz que descia falou. Está em Mateus capítulo 17, versículo 5, que diz: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a quem me comprazo, escutai-o. Então, olha só mais uma vez a revelação do Deus para o Filho, onde deixa bem claro: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a quem me comprazo, escutai-o. Irmão, mais uma prova de que o Filho de Deus é revelado pelo Pai. Então não tem como ser o Pai, e sim o Filho. Então essa teoria de dizer que Jesus Cristo é o mesmo Deus está completamente equivocada e errada. Jesus Cristo é sim um Deus todo-poderoso. Jesus Cristo é o Filho do Deus todo-poderoso. Jesus Cristo tem o poder de Deus, porque ele também faz as mesmas coisas que Deus faz, pelo fato de que do poder que Deus deu a ele. Ele é um Deus divino. Ele também é um Deus, mas ele não é o Deus Pai. Ele é um Deus com autoridade do Deus Pai. Então deixa bem claro para que a gente entenda que Jesus Cristo é o Filho e Deus é o Pai. Então, meu irmão, desde já lhe agradeço pela sua pergunta. Eu acredito que esses versículos tenham te explicado e te dado a resposta. Caso não tenha e você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que vai estar sempre aparecendo aí no vídeo. Faça de novo os seus questionamentos, o que você não entendeu, para que nós possamos esclarecer. Vamos deixar só um versículo para que você tenha mais a certeza de que o que a gente falamos, que a Bíblia nos explica, é a verdade. Que nós não podemos criar nossa teoria, nós não podemos querer interpretar a Bíblia, porque a Bíblia automaticamente ela se interpreta. Então vamos ver aqui em 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: O que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e em nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada,
e nós a vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida estava com o Pai e a nós foi manifestada. Que é essa vida? Jesus Cristo. Que é essa vida? O Filho de Deus. Que é essa vida? A palavra que estava no princípio com Deus. O verbo que estava no princípio com Deus. Mas foi manifestado entre nós. E a gente a vimos, a tocamos. E hoje nós vimos pelos olhos da fé. Nós acreditamos pelos olhos da fé. E nós vivemos em Cristo Jesus pelos olhos da fé. Então que a paz nossa Jesus Cristo esteja contigo. Espero que tua pergunta tenha sido respondida dentro da Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco que a gente vai esclarecer claramente. Não eu, não os nossos irmãos, mas sim o que? A Bíblia. A Bíblia dá a resposta que a gente procura dentro da palavra de Deus. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Que a paz nossa Jesus Cristo esteja com todos vocês. E qualquer outro irmão que tiver dúvidas, vai ficar o WhatsApp aqui, vai ficar o nosso contato no vídeo. Os irmãos podem entrar em contato conosco, mandar suas perguntas e esperar que a Bíblia vai responder para vocês. Que a paz de nosso Jesus Cristo esteja com todos nós. Faça a sua pergunta e a Bíblia responderá.